O espelho nem sempre reflete o que queremos ver, mas quase sempre revela aquilo que mais precisamos enxergar. Neste segundo episódio do Diante do Espelho, eu te convido a ir além da imagem, a olhar para o corpo como um território de histórias, memórias e reconstruções. E para essa conversa, tenho a honra de receber um colega que admiro profundamente, Dr. Neveton Moura, cirurgião plástico com muita experiência, com uma escuta sensível e um olhar que vai além da técnica. Juntos, vamos falar sobre os limites do bisturi, a escuta da pele, o que pode ser transformado e o que precisa apenas ser acolhido. Seja bem-vindo, Dr. Neveton, é um prazer receber você aqui. Obrigado, Maria, é um prazer todo meu, é um privilégio estar aqui com você e participar desse seu podcast, tá? Dr. Neveton, quais são os limites que você considera da dermatologia e da cirurgia plástica? E quando você acha que esse conjunto essa atuação em conjunto é indispensável? Bom, Cláudio, eu acho fundamental. Eu acho que assim, a dermatologia e a cirurgia plástica, como a gente já conversou em outras oportunidades, né, trabalham sinergicamente. Você vai preparar a pele do paciente, vai ajudar naquele rejuvenescimento inicial, né? O paciente mais jovem está começando o início do envelhecimento, né? E vocês vão começar a preparar a pele e fazer a prevenção do envelhecimento do paciente. E nós, depois que o paciente, inexoravelmente, com a idade vai chegando, vai começar a ter flacidez dos tecidos, o ligamento vai envelhecendo, vai perdendo volume facial, vai chegar um momento que não tem como fugir de uma cirurgia. Hoje, alguns pacientes procuram até um pouco mais precoce, né? Mas, via de regra, quando o paciente já tem que ter aquela indicação física, clínica, de lacidão, de tecido, quando aí o seu procedimento, os procedimentos dermatológicos, estéticos não vão funcionar, aí entra a necessidade realmente do procedimento cirúrgico. Mas essa associação é fundamental, mesmo quando eu opero, sempre vai faltar a necessidade de algum pequeno preenchimento, um tratamento muscular, a qualidade da pele, a qualidade do viço, né, aquela elasticidade da pele que só vocês vão conseguir fazer e que a gente não consegue fazer isso. Então a gente vai colocar a estrutura na posição correta e vocês vão fazer aquele tratamento de embelezamento da pele, vamos dizer assim, né? Então associa, casa como a mão e a luva. Eu acho que então é fundamental. Sempre indico meus pacientes, sempre depois de uma cirurgia facial, por exemplo, né, que é o que a gente mais faz associado, né, junto com vocês, dermatologistas, é o acompanhamento depois com você lá com a dermatologia. Fundamental. E às vezes até antes também, o que você acha? Antes também, porque se a paciente tem uma pele muito machucada, né? A gente pega muito aquele paciente fumante, ou que nunca hidratou a pele, que nunca se cuidou. Aí eu faço o reposicionamento da estrutura, mas a pele não está bonita, não está bem, né? Parece que não realça o meu tratamento, né? Então, assim, se é uma pele muito machucada, eu peço para procurar você também sempre. Por quê? Porque eu vou ter uma qualidade melhor de pele, até para trabalhar. Então, realmente é fundamental. Pós-operatório, sempre. Antes, quando eu vejo a indicação, a gente sempre pede ajuda, né? A ajudinha sempre é bom. Na minha opinião, é isso também. Eu acho que a dermatologia e a cirurgia plástica, elas têm que andar em conjunto, né? Não dá para ser só um ou outro, claro, que se for uma pessoa muito jovem, né? Que aí não precisa ainda fazer a cirurgia plástica. E como eu já te falei também outras vezes, eu acho que às vezes a paciente, ou ela quer antes a cirurgia plástica no momento, né? Antes do ideal, ou ela ainda acredita que algum tratamento dermatológico vai entregar o que ela não vai ter com o tratamento dermatológico. Muitas vezes o paciente tem medo de operar, né? Aí vai protelando, mas chega um momento que não tem jeito. Mas alguns pacientes, eu digo para o meu paciente, qual que é a indicação, a idade, né, para operar? Não tem idade. Eu acho que tem indicação. Se eu identifico lá no meu paciente após o exame físico e vai ter melhora, a cirurgia facial, né, principalmente o que a gente faz muito, eu consigo mostrar no paciente diante do espelho uma previsão do resultado final da cirurgia. Então, é uma das poucas cirurgias que a gente consegue simular, diferente ao espelho, né? Então, o paciente vai me dizer se realmente ela vai ficar satisfeita com aquilo ou não. Então, isso me ajuda muito. Diferente de uma prótese de mama que o paciente, às vezes, não tem ideia, né? Vou colocar 300 ml, 350. Eu peço, às vezes, para me mostrar foto do que ela gostaria, que aí sim eu vou poder auxiliar na indicação de um volume. Já na face, eu consigo mostrar próximo do que ela vai ter. Então aí ajuda muito, não é a idade unicamente. Porque eu tenho paciente às vezes com 60 anos que tem uma pele que cuidou, que teve o cuidado dermatológico desde lá os 30 anos, 25 anos, começou a se cuidar e atinge uma maior idade com a qualidade de pele melhor. Outras vezes ficou muito exposta ao sol, nunca se cuidou, às vezes aos 40 anos tem um envelhecimento muito precoce, né?
Então, eu acho que isso que é importante. Eu acho que quem se cuida ainda a cirurgia fica mais bonita, né? Exatamente. Perfeito. O que eu escuto muito é, às vezes, assim, mas será que eu faço algum procedimento dermatológico? Será que eu não espero, né, para fazer uma plástica direto? O que você acha disso? Olha, eu vejo muitos pacientes meus jovens, pacientes que vêm procurar fazer uma lipo, que vêm fazer uma prótese, eu vejo lá, tá conversando, tá enrugando, fala, você tá sem botox? Você faz botox? Eu falo, isso é profilático. Você começa a fazer hoje, para você chegar aos 45, 50, não ter aquela ruga já definitiva, né? Uma ruga marcada, que aí você vai ter que fazer preenchimento. Aí só o botox talvez não vai se necessário, vai resolver. Aí teria que fazer um laser, fazer coisas mais agressivas, né? Então comece mais jovem, cuide da sua pele, que você vai ter um envelhecimento mais ameno, né? Com menos necessidade no futuro de procedimentos. Eu vejo exatamente dessa forma. Não, e hoje a gente tem tanta tecnologia, tanta coisa boa para o paciente se cuidar. É o que eu falo. Gente, antigamente só tinha cirurgia plástica, às vezes algum preenchedor definitivo, que hoje a gente vê o tanto problema que tem. Exatamente, problema sério. E aí você espera chegar lá nos seus 50 anos bem ruim para fazer uma cirurgia? Por que não usar, né, a tecnologia, usar as coisas boas que a gente tem? E aí às vezes o resultado não é tão bom, né? Porque já passou da hora. Vai melhorar, com certeza, mas às vezes não vai chegar onde poderia ter chegado se tivesse feito uma boa prevenção. Perfeito. Acho que você está corretíssimo. E outra, ficar feia, quantos anos vai esperar o momento da plástica? Eu já escutei coisa assim, interessante. A paciente fala assim, não, doutor, eu tinha 50, eu acho que estou muito nova para operar. Aí depois chega aos 65, 68, nossa, agora eu estou velha para operar, já passou da hora. Então, nunca está no momento certo. Então, não é, como eu disse, não é a idade que determina, né? É o desejo de sentir bem, de sentir melhor, de se sentir bem com o espelho. Eu acho que é por aí. Uhum. E isso é uma coisa que eu admiro muito do seu trabalho, né? Que você não, pelo menos esses pacientes que eu recebo, você não indica o que a pessoa não precisa. E eu acho que isso é muita honestidade, muita ética e que vai muito de encontro com o meu trabalho. Exato. Eu escutei isso aí da Isabela, né? A Isabela me fala muito, a Maria Cláudia trabalha muito como você. Vocês dois têm o mesmo perfil. Vocês não ficam super indicando coisa para os pacientes. Né? Eu acho que é o que falta muito hoje na medicina, né? Essa ética, esse compromisso com o paciente. Não em fazer dinheiro rápido, como a gente tem visto muito hoje, né? O problema assim, é dar uma entrega real para o nosso paciente, verdadeira. Eu sempre penso assim, se fosse a minha esposa, a minha filha, na minha mãe, o que eu faria nesse caso? Eu acho que aí você erra menos, você vai acertar muito mais vezes. E vai indicar exatamente o que a pessoa precisa. É, o que eu acredito. Eu posso não ser dono da razão, não ser dono da verdade. Mas a minha verdade é o que eu vou entregar para o meu paciente. Então, sempre eu penso assim. E é o que eu acredito que você faz. É o que a gente vê das suas pacientes, o feedback que eu tenho das suas pacientes que nós temos em comum, né? Elas sempre elogiam muito e falam desse carinho. Então, eu acho que essa entrega profissional é que é importante. E ética, né? Sempre. E a gente vê hoje em dia, com as redes sociais, com antes e depois, que às vezes é enganoso, não é verdadeiro, essa busca, às vezes, irreal pelo resultado. Eu acho que você ainda, né, o cirurgião plástico em geral, deve sofrer um pouco mais até do que eu com essa busca pela perfeição. Como que você vê essa fase que a gente está vivendo aí de rede social, né, de falsas expectativas? Como que é a sua posição no seu consultório e como você orienta suas pacientes? Se você me conhece, né, eu relutei muito em começar a trabalhar com Instagram porque o que eu vejo hoje é um mundo muito fake, né, que as pessoas mostram irrealidades. Mostram casos bonitos, maquiados, né? O jogo de luz e sombra, isso usa demais. Posição. Então, criam-se, exatamente, posição. Você consegue, às vezes, projetar um glúteo numa mesa de cirurgia, porque a mesa faz uma posição que chama pilé, que ela projeta o bumbum. Então, dá um resultado irreal. Então, as pessoas se entusiasmam, né, se admiram com alguns resultados que são irreais, tá? Então, eu já escutei isso de paciente falando, nossa, mas fulano tem resultado tão bonito lá na mesa de cirurgia, mas depois, quando você vê o paciente pessoalmente, não é tudo aquilo. É justamente isso aí. Então, o grande problema de mídia é que você pode falsificar. Uma mídia, um Instagram, por exemplo, é como uma folha em branco. Ela aceita tudo. Você escreve o que você quer. Né? Então, é muito fácil iludir. E hoje a geração mais nova busca muito um crescimento mais rápido. Não passou como eu e você, que somos de outra geração, que a gente teve aquele crescimento escalonado, day by day, né? Matando um leão por dia, vamos dizer assim. Então, é aquele crescimento, aquele sucesso conquistado realmente, né? Que eu acho que é o mais verdadeiro. Já hoje a geração mais nova quer ganhar muito rápido as coisas, né? Às vezes um residente termina a residência já quer estar trabalhando como você, que tem 15, 20 anos de mercado. Não é a mesma coisa, né? Então, a gente tem visto com muita preocupação. E gera um estado nos pacientes hoje, o que eu vejo,
Você disse que talvez a gente sofra, mas eu acho que vocês também sofrem a mesma pressão de resultado também. Eu acredito que a nossa especialidade, como cria muito com a expectativa, né, das pessoas, é muito melindroso, é muito sutil, né? Isso aí tem que saber muito conversar. Então eu procuro sempre ser muito honesto e conversar, ser muito mais claro, preto no branco. Eu acho que a relação médico-paciente ainda é a base da medicina. Então eu acredito nisso. Então acho que quanto mais a gente conversar, mais clareza, não esconder resultado, não esconder limitações, né? A limitação do teu caso é essa. É diferente você falar para a pessoa, eu vou fazer tudo que você quer. É fácil, né? Não é? Você está com o seu paciente, você prometeu o que ela quer ouvir. Depois não funcionar, a sua pele não respondeu, a sua genética é diferente. Aí depois fica aquele gato e rato inventando desculpa, né? Eu não sei fazer isso. Então eu prefiro ser bem claro. Olha, é assim. Ah, doutor, vai ficar bonito? Fala, vai melhorar bastante. Bonito é uma coisa muito pessoal, muito particular, né? Uma vez uma paciente me perguntou, então eu não vou ficar bonito? Não, vai ficar... Depende. Depende, né? Às vezes o que é bonito para mim não é para você, como que eu vou te falar que vai ficar bonito? Vai ficar melhor. Se eu não achar que vai melhorar, não faço. Eu acho que é assim que a sua conduta... E você acha que isso piorou ao longo dos anos? Tem piorado bastante. E é uma coisa que nós conversamos muito entre nós em congresso, ou quando encontramos com algum colega assim, essa cobrança é muito maior, talvez... Pela informação desenfreada, né, e irresponsável às vezes. Irreal. Né, irreal, irresponsável. E isso aí, depois da Covid também, as pacientes ficaram muito mais ansiosas, a gente percebeu muito isso aí, um agravante depois do Covid. Mas é o mundo moderno que a gente vê. Então, eu acho que quanto mais, a gente vai lidar com isso como? Orientando. Na nossa página do Instagram, a minha, na sua, é orientar da maneira mais correta, mais ética e no dia a dia, né, com o nosso paciente, esclarecendo, sempre esclarecer. Nunca ter preguiça, né, de conversar e orientar o nosso paciente. Como você faz? E você recusa muito? Tem também. Sempre quando eu acho que o resultado é irreal, principalmente... Ah, doutor, eu quero minha cintura assim, você operou minha prima e teve um resultado com a cintura dessa forma, eu quero igual. Eu examino e falo, olha, você não vai ter a minha cintura, você tem um corpo mais quadradinho, só a estrutura óssea é diferente, você não vai ter aquele resultado. Você vai melhorar até certo ponto, aí você vai escolher. Agora, face, já tive paciente que me procurou fazer mini lifting, que eu examinei e falei, não, você está tão bem, não precisa fazer. Fui lá para o espelho e mostrei, olha, é só isso aqui que você vai melhorar, né? Com essa simulação. Lá, doutor, ou algumas falam, realmente, eu acho muito pouco, vamos esperar, né? Falei, vai lá com a dermatologista, você vai conseguir fazer o bioestimulante, você vai fazer os procedimentos que vai melhorar você. Ainda está precoce para uma cirurgia, né? E já tive casos que a paciente falou, nossa, doutor, gostei, é isso aí que eu quero. Então, tudo bem, mas avisa as limitações, né? Para não ficar criando expectativas desnecessárias. Eu acho que é sempre conversar, né, Maria? Eu acho que é conversar, orientar. Eu acho que não tem outra saída. A forma de você combater a desinformação é informar. Ser verdadeiro, né? Ética, eu acho que é isso, assim. E aí a pessoa vai acreditar na nossa honestidade e vai fazer o que realmente precisa. E se não for o perfil, ela vai procurar... Quem quer fazer para ela. Exatamente. Eu não sofro com isso. Eu acho que, da mesma forma, cada povo tem o político que merece, cada paciente tem o médico que merece, né? Como a gente estava conversando mais cedo, né? Hoje não só... médicos, às vezes não especialistas, que você também sofre muito com isso, mas a invasão da sua especialidade por não médicos, né? Você vê farmacêuticos fazendo... Eu já escutei uma paciente minha, eu fiquei horrorizada. Ela era enfermeira. Falei, como tá? Você está continuando trabalhando ainda como enfermagem? Não, doutor, agora eu sou enfermeira estética. Eu pensei, meu Deus, o que é isso? Nem sabia que existia isso. Então, elas também estão fazendo procedimentos, enfermagem, farmacêutico, fisioterapeutas, biomédicos, né? Quer dizer, não tem um mínimo da formação que vocês têm, quando vocês estudam, né, a dermatologia, a residência, o tempo de dedicação. Não, e o tanto que é sério, né, injetar alguma coisa em alguém, fazer uma cirurgia em alguém. Eu já atendi quantos pacientes com necrose, com sofrimento de pele, feito por odontólogos. Coloca, às vezes, produto inadequado, definitivo. Nós estamos vendo aí o PMMA, né? O Conselho Federal de Medicina entrou, isso é bom a gente, né, informar as pessoas que o Conselho Federal de Medicina entrou com recurso na Anvisa para proibir, né, o uso do PMMA, que é importante, porque hoje... Parece que um trabalho aí feito pela Sociedade Brasileira de Nefrologia com alguns dermatologistas, acho que a Maíra aqui de Goiânia também, né, colega sua, mostrando que o preenchimento com mais de 100 ml de PMMA pode resultar em insuficiência renal. É gravíssimo, né? Gravíssimo. Então, tem que ser passado para frente, mas a gente vê que esses profissionais, entre aspas, né, que usam do produto, dizendo que é biocompatível, que não tem complicação. Total irresponsabilidade, irresponsabilidade e pensamento em retorno financeiro.
né? Exatamente. É a única indicação do PMMA. Na verdade, indicação não, né? É o único jeito de querer defender o PMMA é só Exato. querendo retorno financeiro. Exato. E lá na clínica, lá, o que você tem visto hoje, assim? O que mais tem te procurado, assim? O que os pacientes buscam mais? Qual que é, assim, a prática hoje mais comum? Meus pacientes que vão lá, né, que eu te indico lá, que vão fazer face e tal, o que eles buscam mais com você? Qual o procedimento que eles têm feito mais? Sempre a gente vê as 4 principais pilares, né? Os maiores pilares, que incluem a toxina, né? Para as rugas da testa, da área dos olhos, faz muita toxina em pescoço para melhorar contorno, né? Uhum. Tratamento para estímulo de colágeno, né? Ou antes da cirurgia plástica, ou para manter a cirurgia plástica. Isso eu falo muito para os pacientes, falo, você vai fazer a cirurgia plástica, você não vai parar o tempo. Exato. Você vai fazer, você vai continuar para manter a sua cirurgia, né? A textura de pele, que aí depende da pessoa se é mancha, se é cicatriz de acne, né? Então sempre um tratamento específico para textura de pele. E reposicionamento, às vezes quando precisa de um reposicionamento com ácido hialurônico. Então, sempre esses 4 principais. Né? Sabe, às vezes eu tenho alguns pacientes que têm, assim, já uma pequena flacidez na pálpebra inferior que eu ainda não indico a cirurgia. Sempre que eu, quando nega, né? Então, por exemplo, pálpebra inferior é uma cirurgia muito melindrosa, tem que ser visto com muito cuidado, porque se você tira um pouquinho mais de pele, pode fazer um esclero show, né? Que é quando a esclera aparente, é ectrópio mais grave. Então, assim, normalmente eu peço, vai lá na Maria Cláudia ver o que ele pode fazer para você. O que você tem indicado? É laser? Como que é? Me explica qual a melhor indicação. Quando a pele é bem indicação. clara, eu gosto muito de laser ablativo, como laser de CO2. Ele, até hoje, é o que entrega melhor resultado. Sim. Quando a gente podia usar fenol, o fenol entregava melhor resultado. Hoje, o laser de CO2. Só que o laser de CO2 não pode ser usado em quem tem pele morena. Então, para quem tem pele morena, a gente tem que usar outras tecnologias, que aí entra radiofrequência monopolar, que hoje tem as coreanas, que são, né, famosas, tem os fios de PDO lisos, só para estímulo de colágeno. Então, a gente tem que usar outros tratamentos, né, para pele que pode manchar a pele morena. Mas morena, assim, um moreno mais claro ou mais escuro? Como não, que fototipo 3 já não pode. Entendi. Nós não podemos. Você é tão branquinho. Mas eu mancho. Da hipercromia pós-inflamatória. Então, o laser que machuca o ablativo, ele não pode ser feito em pele morena. Bem. E quando que, assim, esse é uma das dúvidas das pacientes no consultório. Quando que você fala assim, agora já dá para fazer a pálpebra inferior? Bom, eu faço o que a gente chama de pinch test, né? Essa aí é uma indicação para saber da qualidade da pele, né? Do quanto eu posso tirar de pele, mas eu faço, a maioria das vezes realmente é o pinch test, acho que é o mais importante. Eu vou avaliar se tem bolsa, né? A necessidade de bolsa. Tem algumas situações que o paciente não tem pele sobrando, não tem uma lacidão de pele nem de músculo, mas que tem bolsa. Eu posso fazer a pálpebra transconjuntival. Então, se ainda sobrar alguma pelezinha, é indicação boa para vocês depois. Eu faço, porque eu não faço laser, né? Eu sempre indico para você. Então, assim, a gente poderia fazer essa correção transconjuntival, então a retirada das bolsas, e aí poderia fazer o complementozinho com o laser, então. Mas quando eu sinto que tem pele, que a pálpebra eu vejo que realmente tem um excesso, ou muscular ou só de pele, aí eu vou indicar ou a técnica somente cutânea ou miocutânea, porque tem questão técnica, né, do tipo de pálpebra que a gente vai fazer. Agora, o paciente acima de 40 anos é importante fazer alguns reforços no canto do olho para prevenir o ectrópio. É como se fosse um seguro que a gente faz, dá um pontinho, uma cantepexiazinha. Então, quando tem bolsa, já pode fazer a retirada da bolsa. Sim, independente mesmo se tem paciente pele jovem. ou não. Às vezes eu posso ter uma paciente com 20 e poucos anos, né? E tem uma bolsa acentuada, que é uma questão genética. Pálpebra superior. A paciente mais jovem que eu operei até hoje já tinha 27 anos. Eu falei assim, poxa, mas super jovem. Mas ela tinha indicação. É o que eu te falei, não é a idade, é a indicação. Ela já tinha dificuldade em se maquiar, borrava. Então a gente fez com pouca idade, como já tem paciente às vezes de 50 anos e tem uma pele maravilhosa. E a cicatriz fica ótima de pálpebra, né? Perfeita. Como a derme é muito fininha, né? Você não vê queloide nessa região. Então é uma cicatrização muito boa. Nem pomada para cicatriz a gente não usa. É realmente espetacular. Muito boa. Fácil a gente ainda usa, né? Alguma pomada, alguma coisa. Indico, hoje tem indicado para você, acho que é o laser de CO2, né? Que vocês têm feito para cicatriz. Isso foi até uma pergunta legal, porque eu acho que assim, acelera o processo de maturação, né? E aí você acha que pode fazer depois de quanto tempo da sua cirurgia? Normalmente eu peço para te perguntar.
Eu acho que no mínimo 30 dias, né, do meu ponto de vista. Mas eu acho que, assim, como você faz o laser e tem experiência, acho que vocês sabem melhor. Se 30 dias, 60, eu acho que normalmente é isso, não é? O que você acha? A sua opinião? Porque realmente eu deixo muito para A gente pode você associar resolver. tecnologias para a cicatriz. Então, assim, uma cicatriz recente, se eu quero tirar mais rápido aquela fase avermelhada de muitos vasos, eu posso fazer a luz pulsada. A luz pulsada, sim, a luz pulsada é uma coisa mais antiga também, né? Eu lembro de luz pulsada. É que eu falo que 15 são anos. tecnologias que não saem de moda. É que eu achei que tinham parado de fazer com o advento do laser voltar, né? Porque o laser teve, não sei se você vai lembrar, mas há muitos anos teve aquele boom do laser, depois pararam de fazer, pelo menos na plástica, o pessoal parou de fazer laser. Aí voltou depois, um certo tempo depois, né? Hoje tem tecnologia para todo demais, tipo. né? Então E aí, às vezes, a gente usa a luz pulsada no início e para melhorar a textura, né? Às vezes fica aí uma cicatriz hipertrófica, né? Principalmente na de abdômen, né? Que fica aquela parte central que às vezes dá uma largadinha. É porque é mais tenso, né? A tensão ali é maior. Por que é? Você vê que nas laterais é sempre melhor a cicatriz, né? Por causa da tensão. No meio onde a gente tira mais pele. Por isso o paciente anda dobrado, né? Para diminuir a tensão. Mas então você começa a luz pulsada com 30 dias já ou menos até? Não, 30 já dá para começar. 30 começa. E aí o laser você faria... Às vezes 60, 90 dias 90? eu prefiro esperar ótimo. um pouquinho. Tá. Porque não vai mudar muito se eu começar mais cedo. Isso eu queria saber. Né? E são várias sessões, né? Então o paciente tem que estar bem orientado, Entendi. Né, bem cicatrizado, bem bonitinho para poder começar. Ótimo. E tratamento corporal? O que você tem para me falar assim de associação dessas tecnologias novas? Né? Tem o Body Tight, tem o Argoplasma, Body Tight, Renuvion. a tecnologia é a mesma do Morpheus, né? A plataforma, né? Acho que é assim, é radiofrequência, né? É muito bom. Eu acho que para corporal, pelo que eu tenho visto, eu acho assim, o Renuvium foi o primeiro equipamento de plasma, né? Para retração de pele. Aí hoje surgiu o Argoplasma, que ele é mais potente e chegou até com um preço melhor. A gente pode repassar para o paciente com um orçamento melhor. Achei bem interessante, que é um aparelho que eu observei resultados melhores e com preço mais atrativo para o paciente. Então, achei muito interessante. A gente tem lá na clínica o Renuvium, mas nós compramos o Argoplasma também. Então, o nosso Renuvium está praticamente encostado, porque realmente o efeito é melhor. Entre os dois, vou usar lá Body Tight, o Body Tight eu não uso. Eu já tive relatos de colegas que tinham e venderam, porque é mais difícil, acho que a curva de aprendizado é maior, acho que tiveram necrose, irregularidade de pele, eu acho que é mais difícil o tratamento. Não posso falar isso por experiência pessoal, porque eu não sei, estou só repassando informação. O Morpheus, eu acredito que seja bom, ajuda. Eu conheço colegas que fazem associação, fazem uma lipoaspiração, aplicam o Argoplasma e mais o Morpheus ao mesmo tempo. Eu acho... Já é questão pessoal, eu acho que é uma associação muito intensa de energia. Eu acho que o próprio trauma da lipoaspiração pode resultar em lesão de pele. Aí você ainda usa a tecnologia do Argoplasma, que é calor, que queima muito mais do que o Morpheus, o Body Tight. Ainda você vem por cima da pele, externamente ainda queima por cima com o calor da radiofrequência. Eu já atendi paciente com necrose. Então, assim, eu não faria... Eu sou mais conservador, eu prefiro não arriscar, porque um caso que eu tiver, para aquele paciente foi 100%. De 100 casos que eu tive um, mas para aquele paciente foi 100%. Se fosse da minha esposa, da minha filha, então eu acho que assim, não é questão de arriscar com a saúde alheia, né? Então eu acho que assim, a tecnologia de retração que a gente usa mais, eu tenho usado, é o Argoplasma. Já dá uma retração boa da pele, mas mesmo assim, que a gente estava falando sobre o Instagram. O resultado é bom, mas não é maravilhoso como muitos pintam. Então, todo o tratamento ele é relativo, depende da idade do paciente, da quantidade de colar, se ele é pós-bariátrico ou não. Estilo de vida. Exato. Tá? Alimentação, é uma série de coisas que vão interferir. Então, é difícil, quando o paciente você vai falar sobre a tecnologia, eu procuro ser o mais claro possível. Você vai ter uma melhora agora, se é de 20%, ou 50%, ou 70%, é só fazendo para saber, eu não posso prometer isso. Então você quer encarar, você quer fazer, vamos fazer junto, mas eu não posso prometer esse tipo de resultado, porque realmente é muito variável, tá? Mas é importante ser honesto com as pessoas. E tem muita paciente que às vezes me pergunta isso, eu não sei falar exatamente, assim, depois que antigamente não tinha isso, era só lipo, né, as drenagens, o pós-operatório, enfim. E aí depois que surgiram as tecnologias que tem muita associação, né, pós-lipo com Argoplasma, quanto você acha que essa tecnologia teve, assim, de melhorar o seu resultado? Se associa para todo mundo? Não, justamente por isso.
Quando eu acho que a paciente, por exemplo, tem mais idade, que tem muita flacidez, eu tenho um pouco de ressalva em indicar, porque eu acho que o resultado ainda vai ser pouco, sabe? Pode até ser que um paciente tenha, como eu te disse, é relativo, é individual. Mas o que a gente percebe, quanto mais jovem o paciente, melhor vai ser o resultado. Eu tive paciente de indicação de mini abdômen e que nós usamos a tecnologia e retraiu a pele assim 90%. Ele evitou uma cicatriz, foi maravilhoso. Mas uma menina de 27 anos, sem estria na pele, né, não tem uma pele machucada, e sem filhos, né? Então uma pele espessa, uma qualidade boa de pele, e jovem. Então retraiu, sobrou pouquinha pele, sobrou ainda um pouquinho, mas muito pouco, que realmente justificou não ter cicatriz, valeu muito a pena. Mas eu tive paciente aí de 69 anos que quis fazer nas costas, que é uma região que eu acho que você deve, não sei se os seus pacientes queixam também nas costas, né? Para nós eles queixam bastante, mas é uma região que é muito limitada, você lipa e ainda vai sobrar um pouco de pele. Aí você indica. A gente indica, mas assim, essa paciente com 69 anos fala, doutor, eu queria mais. Eu percebi, melhorou. Ela teve uma melhora, assim, acho que melhorou 40% a pele. Mas eu acho que o paciente, é o que a gente falou há pouco, vem hoje carregado de expectativa. E mesmo você orientando, explicando, olha, o resultado é relativo, depois elas te cobram. Então, hoje eu não me canso de falar, olha, das limitações dos resultados. Uma pergunta que eu queria te fazer limitado. é isso, assim, o que é tendência, né, e o que é eficácia? Exato. Hoje é o que a gente tem visto muito, é muita propaganda, né? Muita pessoa tem reinventado as coisas. Coisas antigas e tradicionais dão novos nomes e publicam como novidade. Sutiã interno, que é a fixação dos tecidos da mama, do parênquima mamário ao músculo, estão chamando de sutiã interno. Aplicatura da diástase abdominal, estão chamando de espartilho interno. Então, são técnicas como, por exemplo, prótese de recuperação rápida, eles chamam de R24, quer dizer, uma recuperação de 24 horas, o paciente está podendo levantar braço e dirigir. Isso foi publicado há 23 anos atrás, pelo John Tabet, nos Estados Unidos, só que ninguém quis fazer isso na época, porque no Brasil não tinha respaldo assim, técnico legal, foi publicado lá nos Estados Unidos. E o risco de ter uma complicação é muito grande. Prótese é um corpo estranho, então quanto mais repouso, melhor. Ninguém quis fazer isso. Mas hoje noticiam isso como se fosse uma novidade. E não é novidade, é coisa antiga. E que tem complicação. Outra coisa, mama em L, é coisa que eu saí da residência 23 anos atrás, a gente fazia, deixamos de fazer por alguns detalhes, que aí é questão de foro íntimo, a escolha do cirurgião. Então você vende uma ideia para o paciente que não vai ter cicatriz mediana para esconder no decote, só que a gente observa que ao longo dos anos a mama normalmente vai ter uma medialização da areola, ela vai mudando um pouquinho a forma. Isso é uma coisa que acontece ao longo dos anos. Talvez muitos cirurgiões mais novos não sabem ou vão ver isso no futuro, quando ver seus pacientes voltarem com a mama mais tortinha. Então é uma coisa que a gente deixou de fazer, mas não é novidade, é coisa antiga, tem muita técnica, muita escola que ainda faz. E hoje ressuscitaram como se fosse uma novidade, não é novidade. No meu ponto de vista lá no consultório, eu sempre explico isso em relação às tecnologias. Né? Você falou do Morpheus, eu falo, gente, o Morpheus é muito bom, mas não espere esse resultado todo que você está achando que ele vai te entregar. Quando chegou pra gente, a propaganda do próprio laboratório era isso, né? Eu tive nos Estados Unidos, fora você vê outdoor para todo lado, muita propaganda, né? E realmente é muito bom, eu acho uma tecnologia bacana, indico, eu acho igual como você falou. Para manutenção da cirurgia eu acho fantástico. Ela não vai fazer, às vezes, um lifting que a gente tem, às vezes, cirúrgico, mas depois de um ano de uma cirurgia, a pele começa a ceder, vai ter o que você falou, o envelhecimento continua. Às vezes a pessoa emagrece, engorda, exatamente. Muda. Então aí eu acho que o Morpheus é fantástico. Vocês têm na mão uma tecnologia fantástica, vai melhorar a pele, vai ajudar a firmar a cirurgia. É aquela sinergia que nós falamos no início, né? Da cirurgia plástica e da dermatologia. E você, esse limite da tendência, né? Vocês são bombardeados por equipamento todo ano, né? Todo ano chega tecnologia nova e melhora um pouquinho, né? Você acha que está sempre melhorando ou tem coisa que às vezes é repetição também? É mais do mesmo? Tem muita tecnologia que não entrega tudo o que promete, né? Isso é o que a gente sofre com a indústria, né? Às vezes faz uma propaganda enorme da tecnologia, da novidade e sem respaldo científico, né? Cadê aquele tanto de resultado que a gente precisa saber até para falar para a pessoa? Porque se é só uma tecnologia que não entrega tanto resultado, existe um marketing enorme. E aí, às vezes, você... por que você não faz? Né? Só que aí, eu vou ser o teste da indústria?
né? Porque aí o paciente vai perguntar para mim. Não, você vai ter que responder, não é? Você me indicou uma tecnologia e ela não me entregou tudo isso. Então, existem sim tecnologias que não entregam tudo o que prometem. Né? É muito confortável para eles, né? Eles prometem para a gente aqui vai depois ter que responder para o nosso paciente. Então, assim, eu gosto de resultado, né? Quem me conhece sabe que eu gosto de entregar resultado tratamento que vai ter realmente um resultado. Que vale a pena. Que vale a pena. Então, assim, o laser de CO2 que a gente estava falando é um laser que, teoricamente, caiu em desuso há alguns anos atrás, né? Como se fosse ultrapassado. E agora ele está voltando com tudo, né? Só se fala nele, né? Por quê? Porque ele não sai de moda. Não tem como falar assim, eu sou ultrapassada porque eu uso CO2. Não, eu uso CO2 porque ele continua sendo muito bom. Não tem o que substituir ainda, né? Não tem. Né? E, infelizmente, a gente não pode mais fazer o fenol. E ele entrega o que promete, né? Entrega. Mas é bem indicado. Como você falou, depende da pele, né? Depende da pele. A pessoa tem que saber que ela vai passar por uns dias, né? Um downtime aí ruim, vai ter uns dias de recuperação. Hoje em dia as pessoas não querem isso, elas querem fazer um tratamento e já ir para a vida normal, não querem esperar, né, recuperação de pele. Então, assim, existe uma indicação precisa, mas para aquela pessoa que entende o benefício que ela vai ter, o resultado que ela vai ter com esse laser, ela faz. Então, acho que é isso, assim, separar e ser honesto nesse ponto. Falar, olha, eu não tenho tal tecnologia que surgiu aí no mercado, que está todo mundo falando, porque ela não entrega. Exato. Então, eu não vou me ceder ao marketing, né? Eu vou ter o que realmente é o meu tratamento, não é o marketing, né? Você não vai vir aqui para fazer tal tecnologia, você vai vir aqui para fazer um tratamento que você precisa, personalizado para você. Né? Eu acho que você tem que ser fiel aos seus princípios, né? É isso que você está falando. Eu vou entregar o que eu acredito. É o que a gente faz lá também. Eu vou fazer o que eu acredito no meu paciente. Não sou dono da verdade, mas vou fazer o que eu acredito como sendo verdade. Então, quando tiver que falar não, vou falar não, como você também faz. Perfeito. Nesses pacientes que eu te indico lá, né, para fazer a preparação para a cirurgia, o que você normalmente faz para preparar essa pele? O que você... Quando a paciente indica? Já tem a indicação da cirurgia, se for fazer um tratamento prévio? Isso. O que você acha mais importante para essa paciente? A textura. É a textura. Textura, né? Porque eu sempre explico isso para as pacientes. A cirurgia plástica, ela vai reposicionar e ela vai tirar o excesso de pele. Agora, ela não vai melhorar a qualidade da pele. Então, não adianta a pessoa ter ruga fixa, ter mancha e achar que a cirurgia plástica vai resolver isso. Então, é isso. É o conjunto da dermatologia com a cirurgia plástica. Diferente que quando a paciente tem uma pele muito boa, né? E aí ela só precisa reposicionar. A minha orientação é, vai, resolve, reposiciona com a cirurgia plástica. E quando você puder, a gente vai fazer um botox, né? Vai fazer um outro preenchimento que precisar e vai fazer o acabamento, né? Eu falo que é o acabamento da cirurgia plástica. Nesse preparo da pele, você está incluindo aí também o bioestimulante, o bioestimulador. Ele faz parte desse tratamento ou não? Se a pessoa já tiver indicação do lifting, aí eu não faço o bioestimulador. Não faz bioestimulador? Aí esse preparo, qual o produto que você vai indicar? O que você faz? Aí eu faria só o tratamento da textura. Vai depender se é laser, se é peeling. Entendi. Né? Eu vou melhorar a qualidade da pele, né? Por fora. Entendi. E aí, microagulhamento você faz também, assim? Hoje a gente usa o Morpheus, né? Que é uma radiofrequência microagulhada, que aí, além de fazer o microagulhamento, tem a radiofrequência que vai melhorar a flacidez. Então, o microagulhamento puro, então, hoje não se faz mais. Vocês fazem sempre o Morpheus, né? Eu também acho que é interessante por causa da radiofrequência. Já faz o microagulhamento, né? Que já dá um resultado muito bom. E mais a radiofrequência, tá? E se o paciente meu, o que eu tenho, assim, uma dúvida que eu tenho. O paciente foi em você, foi no dermatologista que ela já tem, não sei, e já fez um bioestimulador. Tem um prazo que eu possa operar ela depois? Não. Ou não? Não interfere nada disso. Eu posso operar quando eu quiser. Então não tem esse problema da cirurgia, não vai... Quer dizer, eu até acredito que a cirurgia pode deslocar tecido, né? Que eu vou descolar a pele, tecido ali, né? Mas do ponto de vista dermatológico não teria nenhum impedimento. Não. Tá. Não, porque se pensar em bioestimulador, ele vai aumentar a fibroblasto na derme, né? Ele vai engrossar profundo, a derme. Né? Porque vocês entram bem rente à derme, né? Ao preenchimento. Porque como eu não aplico, eu não tenho ideia. É subdérmico. Ah, tá. Então é um pouco mais superficial. Então eu acho que isso não vai... Ele vai fazer
um aumento de colágeno ali e às vezes umas pequenas fibroses, né? Que às vezes vai te dar um pouquinho mais de trabalho na hora do lixo. Eu já percebi, já assim, com certeza. Eu tenho visto muito hoje, já tem só o mês passado, umas 2 pacientes eu tinha aplicado e realmente ela dá uma judiada na nossa tesoura quando está dessecando. Realmente ela faz uns cordões fibrosos ali, fica bem durinho, realmente a gente percebe isso aí. Então é interessante mesmo. E é até uma forma de trazer para vocês um feedback, né? Funciona, porque está cheio de processo cicatricial ali dentro. E eu não sei se você está acompanhando, e essa é uma polêmica, né, atual. Alguns cirurgiões plásticos criticando tratamentos dermatológicos, né? Criticando tecnologias, criticando bioestimulador de colágeno, né? Falando que é rasgar dinheiro, que não funciona. E aí eu queria ouvir a sua opinião sobre isso. Né? Porque a gente tem, né, aqui, a gente vê no consultório a melhora de todas as pacientes, né? A melhora eu sinto em mim, porque eu faço todos esses procedimentos. Sim. Né? Tecnologias que a gente usa que tem respaldo científico. Então, o porquê que você acha que está tendo essa polêmica? Eu acho que isso aí, às vezes, pode ser ciúme. Tem muitos colegas ciumentos, né? Essa questão de disputa de mercado. Infelizmente, tem gente que pensa dessa forma. Eu já penso o contrário. É o que nós falamos há pouco, né? Eu acredito que assim, a gente vê o preparo da pele, a qualidade da pele. Eu vejo na minha esposa, né? Ela cuida lá com você, ela tem uma pele maravilhosa, seus cuidados, né? E nos outros pacientes que a gente tem visto no dia a dia, como eu acabei de falar, a gente está operando, a gente sente. O que a gente tem discutido em congressos de face é que é uma mudança realmente. Quando eu operava paciente há 10 anos atrás, que não existiam todos esses procedimentos, a dissecção, a forma de abordar uma face tinha menos fibrose. Então, o nosso acesso a fazer plano profundo, como o de plane, por exemplo, era mais homogêneo, era mais previsível. Então, hoje, com a tecnologia de calor, né, o Morpheus, Ultraformer, que é ultrassom, né, multifocado, né, microfocado, e os preenchimentos, né, e bioestimulador, quando a gente entra, então tem muito mais fibrose e muito mais aderência. Então a dissecção é mais difícil hoje, tem que ser mais cuidadosa. O que nós temos conversado em congresso é isso, é que hoje o paciente é diferente, nós temos que abordar com mais cuidado, com mais detalhe, e que dependendo do caso, às vezes tem que abortar uma cirurgia mais profunda e partir para o tradicional, que é a aplicatura. E isso você vê na hora? Isso é na hora. Porque às vezes eu entro ali, porque na técnica de plane eu vou abrir o SMAS, né, mais precocemente, eu vou entrar rente ali a face mais profunda e rente ao nervo, né? Eu tenho até fotos de paciente que você vê assim, ali o nervo zigomático, você vê bem desenhadinho, você vai muito próximo. Então o medo é, com toda aquela tecnologia, aquilo ali perder a dissecção natural dos planos e ficar tudo aderido. Então tem que tomar mais cuidado. Essa é a observação que a gente tem visto. Agora, com relação a não acreditar no resultado, eu acho que isso aí são ilhas, né? São colegas, né, que às vezes vão fazer, mas eu acredito que a grande maioria pensa como eu, que eu acho que é um sinergismo. Porque não tem como dissociar. Acho que a dermatologia e a cirurgia plástica são especialidades irmãs, né? Sempre estão andando de mãozinha dada ali. Eu sempre vi dessa forma. Desde a época da residência, com os professores da faculdade, a gente aprendeu assim, eu acredito. Eu acho que é uma coisa que a gente também tem que deixar claro aqui, é isso, né? Mais um cuidado com a rede social. As pessoas querendo criar polêmicas, né? E ter visualização. Seguidor, né? Exato, visualização, seguidor. De uma coisa que não tem sentido, né? Exatamente. Nós passamos por uma situação parecida com isso na cirurgia plástica, um médico sem especialidade, tá? Acho que de São Paulo, do interior, ele fazendo propaganda falando contra prótese de mama. Tudo bem, tem as intercorrências, tem a ásia, né, que é a doença do adjuvante, mas ele fazendo uma propaganda negativa como se fosse uma coisa maléfica e totalmente ruim, e assim, não é bem verdade, é uma coisa aceita mundialmente, todas as sociedades médicas com respaldo, entendeu? Então não é por aí. Tem situações que o paciente vai ter problema, realmente tem que tirar. Como qualquer procedimento médico, né? Pode acontecer uma rejeição, alguma coisa assim. Então, assim, mas esse camarada, buscando, eu acredito, visualização e likes, né? Coisas dessa natureza, então começa a fazer um desserviço, porque começa a passar informações erradas, como a gente vê em outras especialidades médicas, né? Também acontecendo gente assim, querendo um estrelato momentâneo, começam a criar polêmica. Eu não acho que é por aí, eu acho que aí é a consciência de cada um.
Eu acho que o médico sério tem que trabalhar, acho que fazer o seu papel, orientar sempre, conversar no nosso dia a dia, né? E nas redes colocar o mais próximo da realidade sempre. Eu acho que é por aí. Não tem outra forma de a gente lutar ou combater isso aí. Eu acho que mais uma vez a ética, né? Sempre. Dr. Neviton, me fala assim, atualmente, como que está a procura pela estética masculina no seu consultório? Maria Cláudia, hoje aumentou bastante, tá? A gente tem visto muitos pacientes procurando a gente para fazer cirurgias faciais. Eu acho que o homem está perdendo aquele medo, aquela vergonha de falar que está se cuidando. Isso, que está se cuidando, que quer se sentir melhor, né? Então, cirurgias faciais a gente faz bastante. Sempre foi o carro-chefe, né, vamos dizer assim, a cirurgia mais procurada sempre foi pálpebra. A cirurgia de blefaroplastia foi a mais procurada e hoje já estão buscando realmente o lifting facial. Pescoço, né, a correção daquela barbelinha, vamos dizer assim, que o paciente queixa, né? É tão difícil. Melhora do pescoço, né? A melhora aqui da quedinha do bulldog, que os americanos chamam de bulldog, né? Então, assim, os homens têm buscado muito. Lipoaspiração sempre foi uma cirurgia muito buscada, né, no consultório. É a cirurgia plástica mais realizada no mundo inteiro. Então, o que a gente mais faz é a lipoaspiração. Mas eu tenho um foco muito grande, há muitos anos eu sempre operei face, né? E hoje eu tenho me dedicado cada vez mais. Então, face realmente é a cirurgia mais procurada pelos homens. Abdominoplastia algumas vezes, pós-bariátrico também fazem, né? Mas realmente a cirurgia facial ainda é o que eu acho que os homens mais nos procuram para fazer. E você, o que os homens te procuram mais? Eles querem fazer mais o quê? Número 1 é Botox, né? Botox? Eu acho que número 1 sempre, Botox, né? para todo mundo. Mas hoje em dia eles fazem muito preenchimento, né? Eu acho que o bigode chinês é o lugar que mais incomoda, e aí a gente vai ver que às vezes não é só aqui, tem que reposicionar um pouquinho que já essa tá harmonização facial de aumentamento, ângulo de mandíbula, eles fazem muito também? Fazem também. Que às vezes tem rosto, né? Que você sabe melhor do que eu, que às vezes a mandíbula ela tá muito escondida. Então, e ao mesmo tempo não é uma hora de fazer um lifting. Então a gente já vai dando uma melhorada com um ácido hialurônico, né? Para até precisar fazer um lifting. Homem que às vezes não quer fazer um avanço de mento, a gente coloca um pouco de ácido hialurônico quando é só um detalhe. Entendi. Né? Quando já precisa demais, eu já falo para procurar mesmo uma cirurgia para poder não precisar ficar colocando ácido hialurônico todo ano. Sim. Então, isso a gente faz muito em homem. E nariz? Nariz, também é uma cirurgia que a gente faz bastante, né? Que está associada à cirurgia facial, né? Eu tenho indicado mais. Antes eu não tinha o hábito de indicar o paciente, por exemplo, eu procuro fazer uma face ou qualquer outra cirurgia. Eu sempre deixei o paciente livre para escolher, ou me perguntar o que pode ser melhorado. Eu nunca tive, por conduta pessoal, de ficar indicando. Olha, o paciente veio procurar face, faz o nariz, seu nariz nem está precisando. Então, não, faz a orelha. Porque às vezes ele não tem esse problema com ele. Aí eu vou sugerir uma coisa, talvez eu criar um problema para ele. E se a cirurgia não atingir a expectativa dele depois, né? E eu que sugeri fazer, então eu nunca gostei. Mas no rejuvenescimento facial, a gente tem visto que realmente o nariz ajuda muito. Porque com o envelhecimento também, a ponta do nariz vai caindo, né? É um dos sinais do nosso envelhecimento. Então, eu tenho percebido que os casos que eu tenho associado, o resultado é mais bonito, é mais gracioso. E não perde a naturalidade, né? Então, operamos muito. E o homem também faz muito nariz, né? Realmente é uma das cirurgias que eu não posso deixar de falar. O nariz é uma cirurgia que eu gosto muito também, sempre gostei muito de nariz. É considerada uma cirurgia mais complexa da cirurgia plástica, a rinoplastia, porque cada um é diferente do outro, nenhum é igual. Exige abordagem, técnicas diferentes, né? Então, assim, a gente faz bastante. Então, é uma cirurgia que eu gosto muito, resultado rápido, como a face, né? Hoje é uma coisa que a gente não falou, mas assim, o que eu fico impressionado é como a técnica evoluiu. Os pacientes têm voltado a trabalhar numa cirurgia facial entre 15 e 20 dias. Muito rápido, né? Então, a gente consegue dar alta logo no dia seguinte, sem dreno. A gente não usa mais dreno praticamente em quase ninguém, só se tiver um sangramento anormal. Tá? Mas realmente recuperação extremamente rápida e a gente fica muito feliz com isso. O paciente volta muito e esse feedback é positivo. Né? Com vocês também tem muito, né? Eu acho que essa recuperação é muito rápida dos pacientes, né? Tem muita procura pela tecnologia que não machuca, né? Que vai voltar ao dia a dia. Todos perguntam quanto tempo fica sem sol, quanto tempo que vai ficar com a pele machucada, e aí escolhe... E dor, como que você trata? Como que você convive com a dor? Eu imagino que a agulhadinha do Botox... Esse é um ponto complicado, né? Não é? Claro, isso é muito individual, mas todos os procedimentos têm dor, né? Quase todos, né? Tem dor. E aí,
Tem a pomada anestésica, né? Tem, às vezes, a sedação com anestesista quando necessário. Aham. Tem o óxido nitroso, que é aquele gás para acalmar um pouco. Então, a gente tem aí algumas opções, os bloqueios, né? Para deixar mais tranquilo, Você tem uma mais estrutura muito confortável. boa, muito bem montada lá na sua clínica, né? Então lá você pode fazer esses pequenos procedimentos, né? Eu acho que é bem seguro para o paciente, isso é importante. Porque eu confesso, quando a gente começa, né, na carreira, quando eu comecei ainda fazia, eu cheguei a fazer alguns preenchimentos, mas eu acho que não fiz 3, 4 a minha vida inteira, porque eu não suportava ver o paciente com dor, então eu não sabia manusear aquilo. Então, minha formação não é essa, eu não quero continuar. Tem muito cirurgião que gosta, mas eu não gosto. Pô, vou mandar para os colegas dermatologistas lá e pronto, vocês fazem isso muito melhor que a gente, então eu acho que é cada um na sua área. E nesses anos todos de experiência, eu acho que a cada ano a gente vai ficando melhor, né? Eu falo isso muito para os pacientes. Eu falo, olha, eu faço hoje procedimento muito melhor do que eu fazia quando eu acabei a residência. Exato. Então, na hora de procurar um profissional, você tem que saber isso. Você tem que saber a experiência, você tem que saber não só a experiência de mão, mas a experiência de olhar para a pessoa e falar, essa daqui vai ficar desse jeito. Você tem mais ou menos uma ideia como que vai ficar, né? Por todos esses anos de experiência. E além disso, eu quero saber de você. Quando você olha para uma paciente, você, pela sua ética, pelos seus anos de experiência, você não olha só para aquela mama ou para aquele abdômen como ele vai ficar. Você olha para aquela pessoa. Então, o que é beleza para você? Beleza é sentir bem. Eu acho que é harmonia. Não exatamente os padrões de beleza que mídia ou que as pessoas te impõem. Eu tento passar para o meu paciente que esse estado de beleza é um estado mental também, espiritual, que seja, sabe? Eu acho que é um conjunto. Porque eu posso ter uma paciente linda, maravilhosa, que chega no meu consultório com uma série de queixos que eu penso, poxa, mas essa mulher quer mudar o quê? Tá tão bonita, tão bem. Você vê, e ela tá se sentindo não bela. E é bela. Porque às vezes o problema tá lá com a família, tá no trabalho, em algum outro lugar. Então eu expresso muito para os pacientes assim, porque tem coisa que é o nosso limite, né? O limite do cirurgião, como eu acho que é o limite que você tem também, é o nosso paciente. Nós somos, vamos dizer assim, um artista que eu trabalho com material que ele é totalmente diferente. Um escultor, ele pega um bloco de pedra e vai fazer exatamente o que ele quer, né? Você não, você depende do efeito da pele, né? Como que ela vai responder ao laser que você faz, ao preenchimento. A toxina botulínica vai durar 3 meses, nesse naquele durou 5 meses. Né? Por quê? Aí o paciente pergunta, né? Por que durou em mim um tempo determinado, a minha amiga demorou mais ou menos, né? Da mesma forma. A cicatriz, eu faço o mesmo trabalho em todo mundo e um paciente vai ter uma cicatriz melhor do que outra. Por quê? Porque a genética é diferente, o repouso foi diferente, né? E às vezes tem coisa que não vai ter como mudar. E eu tenho que explicar para ela, você às vezes não tem a mama que você gostaria de ter uma mama aqui em cima, porque sua mama é naturalmente baixa, eu tenho que explicar para ela, sua mama nunca vai ser aqui. Ela vai ser mais baixa, vai ficar em pé, mas em pé embaixo. Mas por outro lado, você tem um rosto tão bonito, então você não pode ficar se apegando só naquele detalhe que te incomoda. Você é bela de outras maneiras, de outras formas. Então acho que tem que resgatar essa autoestima do paciente, orientando, né? Você bem sabe que a gente, como médico, a gente também é um pouco psicólogo no consultório. É isso que eu ia falar. Então a gente tem que saber orientar isso aí, né? Eu sempre tento entender a parte psicológica da pessoa, para entender por que ela quer melhorar aquilo, né? Entender. Eu sempre volto a pergunta para ela, falo, olha, o que está te incomodando? O que você quer melhorar? O que você olha no espelho e está achando ruim? Né? Por que você quer melhorar? Para ver se não está buscando o irreal, né? Se não está buscando, às vezes, um padrão que a internet, as redes sociais estão impondo, para a gente entender e colocar a pessoa para ela ficar tranquila também. Falar, olha, vamos então escolher, ver os seus pontos fortes do seu rosto, né? Exato. Às vezes apagar um pouco aquilo que não tá legal, mas sempre manter a característica daquela pessoa. E se aceitar, né? Tem coisas que não tem como serem mudadas. Eu acho que isso aí é importante. Explicar ao paciente que existem limites. A medicina tem limite, não é a dermatologia, não é a cirurgia plástica. A medicina tem limite, o ser humano tem limite, né? Então eu falo para o meu paciente sempre assim, olha, eu tenho os meus limites. Neviton, eu, cirurgião, tenho meus limites. A cirurgia plástica, a técnica tem limitação. E o seu corpo impõe limite. Então, dito isso, entendido isso, a gente vai procurar o melhor resultado para você. E aí você tem a sua beleza, cada um tem a sua beleza, né? O que é belo para mim pode não ser belo para você. Então, eu sempre tento passar isso para o paciente. Eu falo muito isso para os pacientes. Eu falo, olha, quando você for escolher um profissional,
eu gosto do profissional que te fala não. Porque ele tá pensando em você. Né? Ele vai colocar o que você precisa, as suas necessidades. E às vezes cai na mão de um profissional que tá vendo só o lado financeiro e vai indicar o que a pessoa não precisa. Vai colocar defeito, vai fazer ela se sentir mal para poder fazer os procedimentos, né? E ter o retorno financeiro. Então, eu acho que o que eu percebo no seu trabalho, eu acho que a gente tem em comum é isso, assim. Você indica o que a pessoa precisa e é aquilo. Se ela quer fazer outra coisa e ela não precisa, simplesmente você vai falar, isso eu não vou fazer. Exato. Eu prefiro dormir tranquila do que ficar pensando que eu indiquei alguma coisa, às vezes, que a pessoa não precisa fazer. Graças a Deus eu tenho essa consciência tranquila e eu acho que você também tem, né? A gente dorme tranquilo todo dia, né? Eu deito a cabeça no travesseiro ali e durmo em paz. Sei que eu tentei não prejudicar ninguém. Entregar sempre o melhor, né? Mas sempre colocando a limitação física, né? Exato. Né? E me fala agora da lipo HD, que está na moda. Bom, a lipo HD também é outra coisa, não é uma técnica nova, tá? Isso já foi publicado em 1980, até inclusive o Marco Túlio, que é um cirurgião nosso aqui de Goiânia, fez uma publicação na Revista Brasileira de Cirurgia Plástica na época. Então, é uma lipoaspiração assim, mais superficial, ela tem alguns riscos, tá? Tem resultados bonitos, que tenta desenhar a musculatura, mas preservando gordura. Então, assim, se caso o paciente vier engordar depois, aqueles pontos que restaram de mais gordura, ela vai desenvolver, vai crescer de maneira irregular. Existe esse risco, tá? E existem casos de necrose também, porque na lipo HD você tem que ir muito rente à pele para ela marcar a pele em determinados pontos, né, em pontos estratégicos. Então, como você vai causar uma desvascularização, isso pode resultar em necrose. Então, é um pouco questionável, mas é uma coisa que, por esteticamente, caiu na graça do povo, né, da população, então tem se feito bastante. Hoje já evoluiu um pouquinho mais, que é o que chama-se de lipo Ultra HD, que estão fazendo um enxerto de gordura intramuscular. Então, no reto abdominal, tem homens que colocam no músculo peitoral, no músculo bíceps, para ficar mais forte. Eu não sou adepto, eu não gosto, eu sou mais tradicional, eu acho que existem alguns riscos, tá? Isso aí está em questionamento, é uma discussão dentro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Até no músculo glúteo existem recomendações de fazer enxerto com mais moderação, por causa do risco de embolia gordurosa, tá? E o resultado? É regular, é simétrico? Né? Olha, dura tem quanto quem gosta. tempo? A gordura, quando ela fica, ela é definitiva, né? O que ficar ali. Agora, como a gente sempre diz, enxerto é relativo, né? Pode pegar 20%, 50%. Nunca é 100%, tá? Sempre vai ter uma perda de no mínimo 30%, né? Então, assim, os resultados para quem gosta e quem faz é uma questão de gosto, né? Eu não gosto porque eu sou mais conservador um pouco. Eu prefiro ir com mais devagarzinho, acho que fazer uma lipo tradicional e o paciente fazer exercício. Eu acho que é mais saudável, eu acho que é menos arriscado. Mas é gosto, tá? Isso aí é muito particular, é pessoal. E PMMA em glúteo? Nossa, já pegou é um absurdo, complicação? né? Eu já tive uma paciente que tinha prótese glútea, eu coloquei a prótese de glúteo nela, tá? Isso é um caso real. Eu fiz a cirurgia e depois de um ano ela mudou para o Rio de Janeiro. Ela me voltou a Goiânia, me procurou para tirar a prótese, porque as amigas tinham colocado a bioplastia, né? Com certeza o PMMA no bumbum e tinha ficado bonita, ela queria colocar igual. Falei, olha, não faz, o resultado dela estava bonito, natural, né? Ela, não, doutor, quero tirar. Falei, tudo bem, tirei. Ela voltou para o Rio de Janeiro e deve ter feito por lá, porque ela me ligou depois de uns 3 meses com infecção. E queria que eu ajudasse a resolver. Falei, olha, eu não tenho experiência, não trabalho com isso, procure quem fez, né, para resolver. Mas, né, depois ela deve ter resolvido e me ligou depois, quase um ano, querendo que eu recolocasse a prótese. Então eu falei, olha, eu não faço mais, não vou te operar, não, a gente, né, terminou a nossa relação aquele dia que eu tirei a prótese. Não era um procedimento ideal, né? Como a gente falou, é um procedimento que não tem como ser revertido, colocou o produto, ele não tem como ser retirado, colocam grandes volumes, né? Então hoje já está confirmado e constatada a quantidade de complicações como infecção, dor crônica, necrose. A gente tem casos relatados lá no nosso grupo de sociedade, casos de necrose extensa, sabe, graves mesmo. O paciente não foi a óbito, mas tem casos que foi a óbito, embolia, né, pelo produto. Então, assim, realmente é uma temeridade, isso é um absurdo. E tomara que o Conselho, a Anvisa tenha bom senso e proíba o produto. Uhum. A beleza que transforma não está apenas no resultado de um procedimento. Ela está na escuta, na empatia, no cuidado com o que não se vê. Obrigada, Dr. Neviton,
por trazer esse olhar tão sensível e ao mesmo tempo tão preciso sobre o corpo e suas verdades. E obrigada a você que esteve com a gente diante do espelho. Que essa conversa tenha tocado algo que vai muito além do espelho. Nos encontramos no próximo episódio.